fixa os valores das mensalidades dos cursos de graduação do Unifeb para o ano letivo de 2015. Não, nós só queríamos uma explicação de como que foi feito, qual a porcentagem que foi colocada e por que o COGEF não foi convocado. Bem, em primeiro lugar, a COGEF, desde o início do segundo semestre, que a gente está pedindo uma reunião para que, de fato, acompanhe o que está acontecendo, né? E, infelizmente, até hoje não foi feita essa reunião. Agora, já sabemos que houve a convocação da COGEF para uma reunião no dia 11, amanhã. Vamos com todo prazer e queremos mesmo a participação da COGEF, certo? Agora, ao lado disso, também é preciso informar que não necessariamente a reitoria tem que submeter a aprovação do COGEF. Não é, a COGEF é um órgão de assessoria da reitoria. Então não é questão de aprovar ou não. Agora, com relação aos critérios que foram utilizados, eu gostaria de passar para o Wander, que tem mais detalhes sobre isso. Bom dia a todos. O critério que a gente adotou esse ano, né, Fatinha e os outros colegas, foi muito parecido com o critério que a gente adotou no ano anterior. A gente pegou o índice do IGPM acumulado dos últimos 12 meses anteriores ao reajuste, que deu 6,25, aplicamos sobre o valor da mensalidade bruta anterior. E, estudando com relação a mercado, se a gente aumentasse demais, poderia ter problema, tal, a gente parou de correção por aí. Mas a gente fez também um outro movimento, que era de diminuir o desconto pontualidade, de 10% para 5%. Então, o aumento real percebido pela diminuição do desconto pontualidade, pelo aumento de 6,25%, resulta em cerca de 12%, dá 11,90 e pouco por cento de crescimento em relação à nossa maior receita, que é aquela percebida no dia do pagamento da pontualidade, né? Então, o aluno, um bom percentual paga no primeiro dia útil, então ele não terá mais 10% de desconto pontualidade, sim 5%, que a gente já vem fazendo esse movimento ao longo dos anos. Esse número já foi de 20%, caiu para 18%, caiu para 15%, caiu para 10%, e hoje está em 5%, que é o valor que as outras escolas também praticam de desconto pontualidade. E, então a gente teve, na verdade, um crescimento estimado muito parecido com aquilo do ano passado, cerca de 12%. IGPM foi o índice utilizado. Ok, mais alguma observação? Gostaria de submeter, então, a votação. Aqueles que são contrários à resolução número 20, por favor, se manifestem. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Uma abstenção, Luiz Paulo. E aqueles... Já deu, né? Então, aprovado por maioria. Então, todas as resoluções foram votadas, não é isso, Luciene? As demais resoluções, né? Então, as demais eu já... Bom. Tá. Bom, as demais já foram aprovadas, então. Continuando aqui com a pauta, o próximo item é o item 3.3, aprovação da proposta orçamentária. É a resolução 23, que já foi aprovada, né? A resolução 23 aprova o orçamento da FEB, né? E aqui ela fixa como receitas para o ano de 2015 o valor de 51 milhões e 500 mil reais. E a despesa é o valor correspondente. Eu quero dizer que nós, nesse valor aí, nós fomos bastante cautelosos, nós não fomos
assim, otimistas, né? Porque é o que convém. O momento pelo qual o Brasil está passando é um momento muito preocupante. Acho que todos estão acompanhando, estão vendo que a economia brasileira praticamente está parada. Esse ano não vai haver crescimento. E isso é muito preocupante, porque se reflete diretamente na nossa atividade. A gente tem visto aí no vestibular, nas matrículas, e não só da FEB, mas de todas as outras instituições. Esse momento é muito preocupante para todos nós. Então nós tivemos que ser cautelosos. E estamos, ao mesmo tempo que fomos cautelosos, estamos assim confiantes mesmo que consigamos cumprir esse orçamento, obter essa receita, né? A receita prevista para esse ano de 2014 gira em torno de 49 milhões. 49 milhões. Então, 51,5 é um valor que está praticamente para manter o que nós fizemos esse ano. Tá certo? E nós estamos assim torcendo e rezando para que realmente a gente consiga essa receita e, consequentemente, vamos ter que manter também a despesa dentro do controle que nós temos mantido até agora, pagando todos os tributos, que isso é condição fundamental para que a gente continue funcionando, para o PROIES, para todos os outros, as outras exigências que nós já sabemos, tá certo? Então, todos receberam também essa resolução, acredito que não haja muito a comentar mais a respeito. Mas se alguém quiser comentar? Então vou submeter a aprovação, a votação. Aqueles que são contrários à aprovação da proposta orçamentária contida na resolução 23 de 2014, por favor, se manifestem. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Então, aprovada por unanimidade. Deus queira que nós consigamos cumprir direitinho, né? A situação do Brasil não está nada boa. Passemos, então, para o próximo item, que é a aprovação de convênio de cooperação. Nesse ponto, põe aquela outra transparência, por favor. Eu gostaria de fazer uma exposição rápida de um contexto aí que vai servir para a gente analisar essa questão desse item aqui, 3.4, e também vai nos nortear na apreciação de alguns itens, de alguns pontos no nosso regimento geral, que iremos apreciar também lá no final da pauta, tá certo? Então, o que eu vou comentar aqui agora vai servir para todos esses itens. Não, aquela apresentação. Então, é o contexto que a gente se encontra hoje, né? Eu estou chamando aí, FEB, sobrevivência e desenvolvimento no mercado competitivo. O momento que nós atravessamos. Em primeiro lugar, todos nós sabemos, esse é um ditado antigo, né? Que é o olho do dono é que engorda o gado, não é isso? Quem que não conhece esse provérbio aí? Isso é uma realidade. É o olho do dono que engorda o gado. O Walter, fazendeiro, se você não ficar olhando a sua fazenda lá direto, o que acontece com o seu gado? Não, o gado dá doença, enfim, não progride. Isso é certo. Agora, quem que é o dono da FEB? Nós temos que entender, e esse é o motivo da nossa reflexão aqui agora, nós temos que entender o que é a FEB, como é que ela funciona e como é que ela deve ser, como é que ela deve funcionar. Nós temos que entender isso, para que a gente possa tomar as decisões que a FEB precisa. Porque a FEB é uma instituição diferente das outras. Esse aqui é o ponto. Ela é uma instituição sui generis. Ela não é igual à FAFIB, ela não é igual à Faculdade de Barretos, ela não é igual à Unesp, à Unicamp, à USP.
ela é sui generis, e nós precisamos entender isso. Nós, que eu digo, nós do Consul, todos que trabalham na FEB, né? Mas principalmente o Consul, o Conselho Universitário, o Conselho Curador, que são órgãos administrativos, órgãos gestores da FEB, precisam entender a natureza da FEB, né? Quem que é o dono da FEB? Cadê o dono? Quer dizer, mas não é o olho do dono que engorda o gado? Cadê o dono? Se o olho do dono não estiver aqui para olhar o gado não vai prosperar. Não vai prosperar. Não tem jeito. Isso funciona mesmo. Bom, a FEB não tem um dono específico que a administre. Outro dia, eu ouvi de uma pessoa importante, que ocupa cargo importante na FEB, dizendo o seguinte, que ele é da opinião que a FEB deveria ser vendida. A FEB deveria ser vendida para uma empresa dessas, esses conglomerados que estão se formando aí, que seria muito melhor para a população de Barreto. Bom, tudo bem, é uma opinião, mas só que isso é impossível. Por que que é impossível? Juridicamente impossível. Porque quem vende é o dono. Se não for dono, não pode vender. Cadê o dono da FEB? Quem que é o dono da FEB? Não existe um dono específico. É o fulano. É o prefeito que é o dono da FEB? Não é o prefeito, não. A FEB não é pública. É a Câmara? Não. A Câmara de Vereadores também não é dona da FEB. É o Conselho Curador? Não é o Conselho Curador. A Fatinha foi presidente do Conselho, sentiu bem isso. O Conselho Curador não é o dono da FEB. É o Consul? Também não é. São os professores? Não. Os funcionários? Não. Os alunos? É mais próximo dos alunos do que dos demais agentes que eu já disse. Né? Então essa é uma grande questão. A FEB não tem como ser vendida. Então nosso destino é administrar a FEB e fazer com que ela sobreviva e se desenvolva. Não tem outra solução. A não ser que ela feche. Se ela parar, se ela em algum momento sentir que não é possível mais cumprir suas finalidades estatutárias, então o próprio Conselho Curador ou o promotor de justiça pode pedir o fechamento da FEB, a extinção da FEB. Aí sim o seu patrimônio volta para a prefeitura, para o município, e o município faz o que quiser disso, depois, de acordo com as leis. Né? Isso é possível, mas sem que isso aconteça, sem que aconteça a extinção da FEB, ela é invendível, ela é incomprável, não tem como fazer isso. Não tem instrumento jurídico para isso. Está claro? Mas isso traz problemas também, porque é o olho do dono que faz engordar o gado. Então, como eu disse, não são donos da FEB, o Conselho Curador, o Conselho Curador representa os donos. Os donos da FEB, na verdade, é a própria sociedade. É a sociedade, mais especificamente, sociedade barretense, porque é de toda a sociedade brasileira. Toda a sociedade brasileira é a dona da FEB. Assim como de toda a fundação, não é só a FEB, toda a fundação é assim. Só que tem algumas fundações que algumas famílias se apropriam delas e fazem com que essas fundações sirvam a seus interesses familiares. Mas isso é uma anomalia, não deve ser assim. Né? Então, não é o Conselho Universitário. O Conselho Universitário representa a comunidade acadêmica. O reitor é apenas o órgão executivo, operacional. Os professores, funcionários, nem os alunos são os donos. Tá certo? Agora, isso significa, então, que todos esses agentes, Conselho Curador, Conselho Universitário, reitor, todos têm um poder relativo, nenhum deles tem um poder absoluto de dispor da FEB, de vender a FEB, ou de qualquer... Ninguém fala, bate o martelo e acabou. Tá certo? Sempre tem um poder relativo. Cada um desses agentes tem um poder administrativo restrito nos termos das leis, do Estatuto e do Regimento Geral. Isso vamos dizer assim, é bom ou é ruim? Isso tem suas consequências positivas e tem suas consequências negativas, mas tem que ser assim, não tem outro jeito, porque justamente ela não tem dono, né? Então tem que ser assim, para evitar que aventureiros usem e abusem dela, como se ela fosse seu patrimônio particular.